Shalom, queridos. Estamos aqui com o nosso discipulado no capítulo número 8 do livro de Esther. Louvado seja Deus, a nossa gratidão ao Senhor por estar nos renovando e levando-nos a essa dimensão de amantes da palavra. Bem, esse capítulo 8, como vocês já sabem, vocês vão ler junto com os discipuladores, e enquanto isso eu também tenho esse comentário que eu faço, fazendo analogia do assunto com o tempo da antiga aliança com o da nova aliança, e no questionário que vocês recebem vão responder perguntas que estão contidas dentro do meu comentário e também dentro da leitura do capítulo. O importante é saber que Deus está nos ensinando, a palavra de Deus é viva e eficaz. Então vamos continuar o nosso comentário aqui. O título desse capítulo é Os Judeus são autorizados a resistir. Então vamos aqui ver esse relato. Esse capítulo relata que o rei concede a Mardoqueu um edito em favor dos judeus. A rainha Esther recebe do rei as posses de Amã, o inimigo dos judeus. Então ela revelou que Mardoqueu era seu parente e pai adotivo. O rei tirou seu anel, selo, que havia tomado de Amã, e deu a Mardoqueu. E Esther o nomeou para administrar os bens de Amã. Mas enquanto Mardoqueu se tornou o primeiro-ministro da Pérsia, Amã, o agagita, foi executado. Assim, todas as suas propriedades foram entregues à rainha, mas o horrível decreto ainda estava de pé. Ou seja, a primeira proclamação ainda estava em vigor. Algo tinha que ser feito para completar a libertação do seu povo. Contudo, sua vida e a vida de Mardoqueu foram poupadas, mas o seu amado povo estava em perigo. É verdade que o dia fatídico ainda estava no futuro, mas o mal decretado e ainda não lembrado tinha que ser enfrentado de alguma forma. Então Esther entra mais uma vez na presença do rei. Assim o rei estende o cetro de ouro mais uma vez em favor a Esther. Ela sabia que ele a amava. Sabendo disso, ela se lançou a seus pés e rogou-lhe com lágrimas que afastasse a maldade de Amã e seus dispositivos que ele havia planejado contra os judeus. Sua súplica e suas lágrimas não foram em vão. Sua petição é que as cartas de Amã, exigindo a destruição de seu povo, sejam revertidas. Pois, como posso suportar ver o mal que virá sobre o meu povo? Ela falou para o rei. Ela estava de boa, ela e Mardoqueu não iam ser mortos, mas ela não queria ver o seu povo morto. E chora, implora ao rei para mudar essa situação. Ou como posso suportar a destruição de meus parentes? O rei responde a ela. Mas o decreto anterior não pode ser revogado. Deve ficar. As leis feitas pelos reis persas não podiam ser alteradas ou alteradas. Não podiam ser alteradas. A revogação do edito é impossível e a proclamação anterior, portanto, permanece. Esse costume persa tinha por fundamento a ideia de que um decreto deve ser encarado à luz de uma emanação do rei, como pessoa, como autoridade divina. Então, só tinha uma saída. O decreto não podia ser anulado, mas o rei podia dar um novo decreto. Mas, visto que Mardoqueu tinha agora o anel selo, que autorizava a emitir decretos em nome do rei, ele poderia fazer o que quisesse e escrever aos judeus em nome do rei. E esta segunda proclamação também seria irrevogável.
Seguiu-se então uma grande atividade. Os escribas foram chamados e Mardoqueu ditou a mensagem. Então foi endereçado aos governadores e príncipes de todo o império da Índia, a Etiópia, e escrito em muitas línguas. Portanto, ele escreveu em nome do rei e selou com seu anel. Assim, as cartas eram enviadas por correios a cavalo, montados em corcéis velozes que eram usados a serviço do rei. Além disso, a proclamação continha as seguintes boas novas: o rei concede aos judeus em cada cidade se reunirem e defenderem a vida, destruir, matar e fazer perecer todo o poder do povo e da província que os atacariam. Seus pequeninos e mulheres tomariam o despojo deles como presa em um dia e em todas as províncias do rei Assuero. Glória a Deus. Nosso Deus é maravilhoso. Então, vemos que no terceiro dia do 12º mês, que é o mês de Adar, a proclamação da morte permaneceu, mas ao lado dela foi dado a proclamação da vida. Eles precisavam não morrer. No entanto, seus inimigos foram entregues às suas mãos, agindo sobre esta segunda proclamação. Acreditando em seu conteúdo, eles aprenderam que, enquanto o primeiro decreto estava e não podia ser revogado, o segundo decreto os libertou da morte e libertou da morte. Como as coisas haviam mudado sobre o trato misericordioso de Deus com o seu povo, quando esse primeiro decreto foi emitido, Mardoqueu sentou-se em pano de saco e cinzas, e todos os judeus choraram e lamentaram. Mas agora, quando o segundo decreto foi anunciado, Mardoqueu saiu da presença do rei em trajes reais de azul e branco e púrpura, as cores persas, e foi trazendo em conexão, em sua cabeça ele tinha uma grande coroa de ouro. Houve grande alegria na cidade de Suzã. Os judeus tinham luz, alegria e glória. Em todo o vasto reino não havia nada além de alegria. Além disso, muitas pessoas se tornaram judeus. Louvado seja Deus. Deus está nos mostrando o que ele faz para manter o seu povo em vitória. Quer dizer, a trajetória toda, Esther sendo uma órfã, criada por Mardoqueu, um homem de bom caráter, um judeu sincero, e depois essa situação do rei querer jovens lindas para escolher qual a melhor para ser a rainha no lugar de Vasti, tudo era plano de Deus para que ele, Mardoqueu e Esther fossem os defensores do povo judeu, para preservar o povo judeu. O povo judeu não pode ser exterminado. Nós vimos lá atrás, logo no início do nosso discipulado, quando José passou por todo aquele sofrimento para ser mantido no Egito como a segunda pessoa do faraó e resolver a fome de toda a terra na época, porque os judeus também não podiam ser exterminados. Aí o povo de Deus não morreram de fome, porque Deus preservou José no meio de todo o sofrimento, deu a vitória para ele, para que ele fosse o responsável para matar a fome de todo o povo judeu, especialmente. Os outros também foram, mas o que Deus estava querendo era justamente alcançar os judeus, porque é uma nação escolhida por Deus e ninguém pode destruí-la, só o próprio Deus pode tomá-la para fazer alguma coisa que ele quiser fazer, como ele sempre fez quando foi preciso punir, mas ninguém pode destruir, assim também a igreja, queridos. Nós hoje, na nova aliança, sabemos que Deus pune, né, os nossos erros, ele permite que a gente tenha o resultado dos nossos erros, das nossas fraquezas, dos nossos pecados, ele não tira esse resultado,
O resultado dos pecados a gente sofre, mas o Senhor preserva a igreja, traz a igreja de volta, quando se humilha, quando ora, quando busca, como está escrito em 2 Crônicas 7,14. Assim como foi com o povo de Israel, se humilhando, buscando a face do Senhor, o Senhor foi fazendo a obra de restauração a cada vez que eles se humilhavam, assim também como nós, igreja, hoje, temos que estar nos humilhando, como diz o Senhor. Se o meu povo, que chama pelo meu nome, orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Então, a igreja está em tempo. Aprendamos as lições que Deus está passando através da antiga aliança e sejamos uma igreja que se humilha e está no tempo certo para nós nos humilharmos. Estamos vendo o que Deus está falando conosco na sua palavra, estamos vivendo uma vida de oração, então aproveitemos e continuemos no lugar secreto, buscando a face de Deus, nos humilhando, porque é tempo de profetisa, de profetas estarem falando a Bíblia. Então, nos humilhemos e aprendamos a palavra para nós estarmos profetizando o que está na Bíblia. Como eu vou profetizar o que está na Bíblia se eu não quero estudar a Bíblia? Então, nós queremos estudar a Bíblia, nós nos arrependemos do tempo que ficamos sem estudar a Bíblia, e agora nós estamos num novo tempo, onde Deus está nos dando a vitória, porque nós já nos humilhamos, já reconhecemos o abandono que fizemos à palavra dele, e agora nós vamos ter qualquer livro, mas a prioridade é a Bíblia. No discipulado, na nossa casa, o livro principal, que fala diretamente, é a fonte que vem direta de Deus para nós, é a palavra de Deus. Portanto, vamos prosseguir, como diz o profeta Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É desse jeito que se consegue conhecer o Senhor, amando a sua palavra, estudando a sua palavra. E assim nós teremos os melhores anos do Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém, com nossas famílias transformadas e todos dizendo: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu creio, por isso eu falo. E glorifico o Senhor por essa obra maravilhosa em nossas vidas. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.